bairro Paineiras, em Juiz de Fora, onde os bombeiros ainda procuram uma criança desaparecida. Luciano, a nossa solidariedade, o Grupo Bandeirantes está estendendo as mãos com a ajuda junto à CUFA. Essa cena dessa procura desse menino é algo impressionante, porque o pai está aí desde terça-feira cavando junto com os bombeiros essa criança que perdeu todo mundo, inclusive a irmãzinha. É óbvio, é claro que ele já não tem mais vida. Num momento como esse, achar o corpo. Luciano, o que você está observando aí? O que você está sentindo aí? Eu estou vendo que tem sol agora e a gente pede que o sol permaneça para dar um pouco de sossego a essas pessoas. Boa tarde. Tudo bem, Maraca? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Exatamente, a esperança, né, desse sol permanecer por aqui, porque o drama em Juiz de Fora é muito grande, andando por toda a cidade, uma situação caótica, vários pontos de interdição na cidade. Aqui onde eu estou, no bairro Paineiras, localizando o pessoal, fica na região central da cidade, o Ramon Moraes mostrando neste momento o trabalho, né, do Corpo de Bombeiros, de muitos voluntários neste momento, para encontrar o pequeno Pietro, Maraca, um menino de 9 anos que está aí desaparecido. Ontem à noite, a irmãzinha dele, de 6, foi encontrada por aqui. Neste ponto, ao todo, 4 pessoas morreram e agora a expectativa de encontrar o corpo do Pietro. É uma situação muito difícil, é um drama muito grande, o trabalho é constante do Corpo de Bombeiros. E, Maraca, por se tratar de uma área de pequeno acesso, uma área pequena, desce muita lama, é uma área de encosta, muito entulho o tempo todo, pedras também, o que acaba dificultando o trabalho do Corpo de Bombeiros. Então, é uma estratégia conjunta neste momento que a gente observa aqui para tentar encontrar esses corpos, né? São 3 dias de buscas aqui no bairro Paineiras, então tem que ser uma estratégia conjunta do Corpo de Bombeiros e também do voluntários. Eu estou um pouco afastado, Maraca, porque né? Foi um pedido do Corpo de Bombeiros para a gente se afastar um pouco. Como eu destaquei, muita lama, pedra, entulho desce o tempo todo por aqui. Inclusive o caminhão do Exército mais cedo estava fazendo a limpeza do local. Ontem à tarde, cães farejadores também atuaram por aqui na tentativa de encontrar esse corpo. Como eu destaquei, é um drama muito grande aqui, e em meio a esse drama todo, Maraca, o que a gente observa é a solidariedade a todo momento. A gente vai mostrar, por exemplo, o pessoal passando com lanche a todo momento, refrigerante, suco, água, muita gente de fora chegando aqui em Juiz de Fora também, nessa tentativa de ajuda. Isso acaba aquecendo o coração de uma forma geral. É uma cobertura muito difícil, é impossível separar o lado profissional e pessoal, porque é um drama muito grande, viu, Maraca? Luciano, a gente está observando aí, se você até quiser fazer uma virada aí, né, não será desfeito nenhum para os nossos telespectadores, você olhando de frente para quem está trabalhando aí, pode olhar aí, ó, na escadaria lá em cima, a gente percebe o seguinte, tem várias pessoas, assim, dessa forma aí, dessa forma, tem várias pessoas que estão aí nessa faixa zebrada, nessa fita para não atravessar, porque essas pessoas que estão aqui embaixo, elas estão em observância para tentar verificar se vai descer lama ou algum tipo de escombro, que aí eles gritam, apitam, para que essas pessoas saiam correndo imediatamente, porque isso corre um sério risco de uma hora para outra ter um estrondo aí e tudo isso vir abaixo. Por quê? Porque é uma área de muito aclive. Você repara aquela casa lá em cima, Luciano? Ela foi totalmente destruída pela lama. Uma mulher me disse que a casa dela tinha um portão extremamente seguro. O portão foi arrancado como se fosse uma folha de papel. Então, nesse momento aí, Luciano, eles estão fazendo uma limpeza coletiva de uma escadaria. É isso que eu estou percebendo aí? Exatamente, como eu destaquei, Maraca, é um trabalho conjunto, né, de muita estratégia do Corpo de Bombeiros. Só foi parar ontem, por exemplo, 2 horas da manhã e retomou hoje às 6 horas da manhã, porque é um trabalho conjunto, de muita estratégia, e por isso o tempo todo há avisos sonoros também para a gente que está aqui embaixo. Quem está ali
teve uma permissão do Corpo de Bombeiros para estar ali trabalhando também, ajudando nessa tentativa de limpeza do local. Desce muita lama, impressionante, entulho e pedra. É uma área de encosta, o que acaba dificultando o trabalho dos profissionais que estão por aqui. É um drama, Maraca. A gente nota lá em cima o pessoal tentando tirar ali muita pedra. A casa ficou completamente destruída. Os relatos que a gente tem das pessoas que até sobreviveram são, assim, relatos emocionantes. Aqui perto também, um homem de 40 anos acabou falecendo porque veio de uma vez o desabamento e deslizamento de terra. Maraca, é uma situação muito complicada que a gente acompanha aqui no bairro Paineiras, mas também em vários outros locais de Juiz de Fora. Relatos de pessoas emocionadas, de pessoas que perderam tudo, pessoas que estão desabrigadas neste momento, e aqui no bairro Paineiras a busca pelo pequeno Pietro, de 9 anos, continua, viu, Maraca? Luciano, você falou uma coisa muito interessante aí, muito bem lembrado por um profissional da sua altura, do seu nível, é que as pessoas que estão aí, todas elas estão autorizadas pelo Corpo de Bombeiros. Não adianta ninguém pegar uma meia dúzia de cordas, uma mochila e falar assim, eu vou para Juiz de Fora para poder ajudar, porque não é bem assim. De repente, isso atrapalha mais do que ajuda. O Corpo de Bombeiros está brifando pessoas, analisando se essas pessoas podem ou não, porque é muito perigoso. É muito perigoso. Tem que ter uma habilidade, tem que ter uma perícia, tem que ter observância, tem que ter conhecimento, tem que ter uma série de credenciamentos para poder fazer tudo isso aí. Porque senão, o bombeiro, além de ter que preocupar com a questão dos escombros, da terra e tirar pessoas que estão soterradas, eles vão ter que ficar preocupados com essas pessoas aventureiras, diga-se de passagens. Outra coisa, eu estou preocupado aí, Luciano, é o seguinte, essas casas que estão aí perto, elas foram desabitadas ou não? Eu estou vendo um predinho aí do lado também, que pessoas estão aí. Essa área é uma área que ainda a Defesa Civil liberou para essas pessoas ficarem. Olha aí, ó, esses prédios aí, eles estão próximos a um morro que desabou quase tudo e que está todo encharcado. Maraca, essas pessoas, esse prédio que está aqui do lado, teve ali a avaliação da Defesa Civil e neste momento há a permissão dessas pessoas ficarem por aqui, apesar do risco, apesar dos avisos constantes aqui na região. Então o Ramon Moraes está mostrando, nesse prédio que está aqui do lado, há essa permissão. Mas em outros pontos aqui perto, Maraca, a informação que a gente tem da Defesa Civil é que não há permissão das pessoas ficarem por aqui, por questão, logicamente, de segurança, porque desce muito entulho o tempo todo, lama, e com esse trabalho de limpeza que é feito pelo Corpo de Bombeiros, pelos voluntários e também por profissionais do Exército, há pontos de segurança. Alguns pontos, de acordo com a Defesa Civil, tem uma certa segurança. Nesses pontos, essas pessoas podem ficar, como nesses prédios ao lado. Mas o Ramon Moraes vai mostrar do lado esquerdo algumas casas, onde tem ali algumas pessoas limpando, um pouco mais abaixo do ponto da escadaria. Ali não há permissão, por exemplo, das pessoas ficarem, porque o risco é muito maior. Pela proximidade da escadaria que a gente observa, descendo o tempo todo ali entulhos, então, e muitas pedras também, não há permissão das pessoas ficarem por ali, nessas casas ao lado, perto da escadaria, viu, Maraca? Olha só, você começou o nosso ao vivo, a gente está ao vivo em Juiz de Fora. Repito, a Band e a CUF estão com uma campanha e esse povo vai precisar. A destruição, ela é muito maior potencializadamente do que no Rio Grande do Sul. É muito maior em termos de destruição. E aí eles vão precisar de ajuda. De água, de roupa, de calçados, galocha, luvas, né, máscaras, para poder fazer a asepsia desse local. Repara só, você começou o vivo com sol e já está o tempo escuro. E outra coisa, para finalizar a sua participação, você vê, as pessoas estão aí, sobre o lado esquerdo, a imagem do lado esquerdo do Ramon, a gente vê lá em cima, muita gente de colete, muita gente da Defesa Civil, algumas pessoas chamando lá, e a gente vê que a parte de cima é toda de laje, é um peso danado. Isso pode vir abaixo a qualquer momento
e soterrar todas essas pessoas. Essas pessoas estão trabalhando, também correndo risco de vida, porém com monitoramento. Obrigado, Luciano. Vamos ao vivo agora do Parque Jardim Burnier, onde o Wagner de Oliveira fala agora ao vivo, o comandante da Defesa Civil ao vivo. Vamos ouvir. Para a população que a gente está trabalhando com o máximo de senso de urgência, muito maquinário envolvido, muito maquinário. Eu não vou detalhar aqui agora, a gente já colocou muita mão de obra nas ruas também. Os presos que começaram com 11 subirão para 50, está só em análise da execução penal. Mas o que eu quero dizer para as pessoas? Mesmo com esse trabalho de restabelecimento, dessa normalidade, eu quero focar. O mais importante é preservar a vida. Ontem a gente teve uma regressão, talvez, um tratamento de água lá em Ubá, pouca coisa, porque a estação de tratamento que tinha sido resolvida, ela voltou a ser inundada. Então também é um momento da gente ter paciência, porque a chuva continua. Então a gente evolui em alguns pontos, e aí a chuva vem. Ela trava a gente em algumas situações, mas as coisas estão andando e quero garantir a todos com o máximo senso de urgência. Coronel, ontem nós mostramos aqui na TV Band as pessoas de Matias Barbosa que estão precisando de ajuda e parece que lá não tem corpo de bombeiros e eles estão passando por um momento muito difícil também. Estamos atendendo a todos os municípios, tá? Matias Barbosa é um caso que a gente está em contato com a prefeitura. O que tem acontecido? A gente está mobilizando esforços. Então, às vezes demora um pouco, mas eu posso garantir que a ajuda chega para todos. O primeiro esforço nosso é uma ajuda emergencial. A gente está tendo casos que a gente não tem perda de vidas, que as pessoas tiveram ali a casa inundada, sujou, perdeu material, e a gente chega com aquele esforço inicial de cesta básica, de kit de higiene, kit de limpeza, kit dormitório, colchão. Eu posso garantir que nós temos estrutura para atender a todo mundo. Esse é o Coronel Paulo Rezende Maraca, coordenador estadual da Defesa Civil, ao vivo nessa coletiva de imprensa, pedindo para que as pessoas deixem a área de risco e não voltem para suas casas, pelo menos por enquanto. A gente está com chuva prevista para todo o estado e aí merece uma atenção especial à Zona da Mata, porque a gente tem chuva prevista até o fim da semana. Eu queria lembrar que a gente vive um momento de extremos climáticos, a gente consegue fazer a previsão da chuva, a gente consegue emitir o alerta a tempo, a gente precisa que as pessoas levem a sério os alertas, que elas saiam das áreas de risco ou não retornem para elas, mas a gente vive um momento de extremos climáticos em que existe uma certa imprevisibilidade da forma como ela vai cair em determinado local. A gente consegue ter uma percepção de que a chuva vai ser grave e isso eu posso garantir. A gente terá um volume importante de chuvas até o fim da semana, mas a gente precisa que a população entenda que na emissão dos nossos alertas, fiquem atentos, adotem os comportamentos de autoproteção. Quero aproveitar a sua pergunta e pedir que as pessoas se cadastrem no 40199, só colocar o número do seu CEP no corpo de texto, vai chegar o alerta para você. Acompanhe as redes sociais das forças de segurança, da Defesa Civil, é Defesa Civil _MG. Ele também tem dicas de segurança que são úteis. E a gente tem o recurso, que é aquele que trava o seu telefone. Então, no caso de um alerta extremo, de severo ou extremo, o seu telefone vai ser travado. Leve a sério essa informação. Coronel Paulo Rezende, coordenador estadual da Defesa Civil, uma entrevista coletiva com todas as autoridades aqui nesse momento, Maraca. Na sequência vai falar o comandante-geral regional do Corpo de Bombeiros, Coronel Joselito, e a gente segue acompanhando. A pergunta sobre as pessoas não localizadas, essa eu vou deixar para o Coronel Joselito, porque isso faz sentido com a operação que está em andamento. Então ele vai junto com os esforços do bombeiro que ele vai explicar, ele vai atualizar com relação aos não localizados. Tá certo. Maraca, esse o Coronel Paulo Rezende, coordenador estadual da Defesa Civil. Agora o comandante do Corpo de Bombeiros Regional, o Coronel Joselito, vai falar com a imprensa também para orientar a população. Maraca. Comandante do 3º Comando Operacional de Bombeiros. Nós temos 58 mortos até o final da manhã, temos 60. Coronel, comandante do Corpo de Bombeiros, falando sobre os mortos e desaparecidos. O Corpo de Bombeiros segue aí, na nossa avaliação, uma maneira muito rápida e eficiente dos nossos trabalhos, sempre trabalhando, fazendo debriefing depois das operações, revisando táticas. E estamos aí com quase 80 horas de operação e nessas 80 horas resgatamos aqui em Juiz de Fora 58 corpos, né? São números da nossa operação, daqueles corpos resgatados pelo Corpo de Bombeiros. E 6 lá em Ubá, totalizando aí 64 corpos resgatados em nossas operações. Restam ainda, né, 3 corpos a localizá-los, né?
são 3 frentes distintas aqui em Juiz de Fora, né? Estamos trabalhando aí continuamente nesse trabalho. E agora o trabalho aqui no Burnier, muito focado, interlocutando ali, fazendo a troca, hora com cães, hora com veterinário, e a gente vai passar aí toda a área que foi movimentada aí do terreno. Eu entendi porque a Defesa Civil está dando um número, 62 mortos. O senhor está dando 58? Os números que o Corpo de Bombeiros informa são os números da nossa operação, ou seja, daqueles corpos resgatados em nossas operações. Há situações aí, por exemplo, de corpos, de situações de pessoas resgatadas com vidas que chegam a óbito no hospital. Então aí esse número vai ser com outro órgão, não com o Corpo de Bombeiros. Esse é o Coronel Joselito ao vivo, Maraca, aqui no Banho de Cidade. Pois não, Maraca. Wagner, é o seguinte, enquanto ele vai falando aí, eu vou pedir para você fazer uma pergunta que é de suma importância sobre pessoas que estão tentando querer ser voluntárias e às vezes está causando até um sério problema para o Corpo de Bombeiros por tentar entrar nessas áreas de escombro e que não tenha a habilitação devida. Muita gente com a mesma habilitação, o Corpo de Bombeiros não está permitindo. Você podia fazer essa pergunta aí ao comandante do Corpo de Bombeiros para esclarecimentos. Vamos sim. Pode deixar, Maraca, vou passar a pergunta aqui para o Coronel Joselito. Ainda é difícil falar em expectativa. A nossa técnica é bater todo o terreno, né? O Corpo de Bombeiros, enquanto não vasculhar toda a área de todas as nossas frentes, não vai encerrar a operação. Coronel, qual que é a orientação do Corpo de Bombeiros para as autoridades e também para as pessoas que estão vindo de todas as partes do Brasil e muitas pessoas não têm esse preparo para entrar na lama, tentar ajudar vocês? Infelizmente, até pessoas gravando conteúdo para as redes sociais. Qual que é a orientação dos bombeiros para que essas pessoas venham ou não venham para Juiz de Fora? Não, essas pessoas não devem vir, né? Esse é um trabalho de muito risco, é preciso que haja profissionais devidamente preparados para entrar nessa área que a gente chama tecnicamente de zona quente, porque é um trabalho que envolve técnica e também muito risco, né? É todo um treinamento especializado na instituição. Nós mesmos da instituição, dependendo do nível de risco do terreno, não é todo o bombeiro militar que entra naquela área. Às vezes precisa de ter, dentro da própria instituição, bombeiros especializados. Então, há o que dirá, então, de civis aí com boa vontade. A gente agradece a boa vontade. É muita coisa para se fazer. Toda ajuda é bem-vinda, mas é preciso consultar os órgãos e saber como é possível ajudar. Tá certo. Então, essas pessoas que estão vindo para cá, Maraca, é importante a sua pergunta, porque infelizmente acabam atrapalhando o trabalho dos bombeiros. Maraca. Eu sei que, Wagner, eu sei que está aí na coleta. Agora imediata para esse povo, porque as verbas de liberação, elas são burocráticas, Wagner. Chame ele num canto aí e fale com ele, por gentileza. Maraca, ele vai falar na sequência aqui, o Procurador-Geral do Estado de Minas Gerais, Paulo de Tarso, está aqui, e na sequência ele vai falar assim, viu, Maraca? Deixa só a gente trazer a última orientação do Coronel Rezende e a gente já entra com Paulo de Tarso. Eu queria só pedir uma cautela em relação a isso. Hoje a gente tem, por exemplo, a gente vai divulgar o Servas. Ele é um canal confiável para receber doações, o Dr. Paulo ele vai falar sobre isso também. E está sendo articulada em outras frentes nesse sentido, mas eu peço para que as pessoas tenham cautela em relação a isso, tá bom? Procurador-Geral do Estado, Paulo de Tarso, qual que é o trabalho nesse momento do Ministério Público de Minas Gerais aqui para amparar essas vítimas? Boa tarde. Boa tarde. O Ministério Público se soma aos órgãos aqui presentes, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, todos os organismos, para que a gente possa solucionar os problemas com a maior fluidez. Nós estamos trabalhando numa frente de captação de recursos para que possam ser destinados aos atingidos aqui nessa tragédia. Já há um movimento no Conselho Nacional do Ministério Público para que multas sejam destinados os valores para uma conta que será em conjunto com o Servas administrado, para que recursos sejam aportados aqui para acolher as pessoas. Qual é o trabalho também? Procurador-Geral do Estado, Paulo de Tarso, Maraca, continua falando por aqui. Daqui a pouco também a gente vai falar sobre o gerente regional da Caixa Econômica Federal, que já liberou o FGTS para as pessoas afetadas em Juiz de Fora, Matias Barbosa e também o BAR. O que precisa ser feito? Pessoas sem habitação, pessoas já num processo
de falta de alimentação, enfim, todos o que é básico para a vida das pessoas, nós temos que atender emergencialmente. E o trabalho posterior, que talvez seja o pior deles, que é dar um direcionamento para a vida dessas pessoas. Nós precisamos pensar rapidamente no que nós vamos desenvolver para que seja o posterior a este evento, que ainda continua a acontecer. Como bem disse a Polícia Militar, nós esperamos mais chuvas. Então temos que ter atenção nesse sentido também. O seu trabalho aqui, então, em nome do Ministério Público de Minas Gerais, procurador Paulo de Tarso, é desburocratizar para que essa ajuda chegue o quanto antes a essas pessoas atingidas e afetadas. É nesse sentido, desburocratizar e fazer com que o maior número de recursos possam ser catalisados para que, em somatória, todos os demais, como o governo, o Estado, município, todos os órgãos públicos possam se unir para ajudar a população que carece nesse momento. Procurador-Geral do Estado, Paulo de Tarso, Coronel Lúcio vai falar. Pois não, Maraca? Chama aí o procurador, porque é o seguinte, é muito importante essa pergunta. Esse ambiente, Wagner, é muito importante essa pergunta. Esse ambiente, Wagner, é um ambiente extremamente perigoso. Tem muitas áreas aí perigosíssimas na questão ambiental. Questão ambiental. O que o Ministério Público, na questão ambiental, vai fazer para que essas pessoas possam sair daí e serem abrigadas em outras áreas o mais rápido possível? É uma pergunta que o Brasil precisa fazer. Pois é, Maraca, picotou um pouco aqui, nós estamos aqui com o Procurador-Geral de Justiça, Paulo de Tarso. O Maraca falava sobre esse trabalho que vocês estão fazendo, até pode repetir aqui para mim, por favor, Bernardo, porque picotou quando o Maraca falava, sobre o trabalho ambiental, sobre o trabalho de ajuda, sobre os moradores em área de risco. Tudo isso é preocupação por parte do Ministério Público de Minas Gerais, é a pergunta do Maraca. E para onde que esses moradores que foram retirados de sua casa, para onde que eles serão levados, procurador? Pois é, aliás, boa tarde, Maracanã, é um prazer falar com você aqui. E vocês podem ter certeza, o nosso trabalho é se integrar com os órgãos de defesa da sociedade, a Polícia Civil, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, as secretarias municipais e estaduais, para que a gente possa dar uma destinação. Neste exato instante, o Ministério Público está buscando recursos para que possam ser aplicados aqui em prol dos atingidos. O Maraca, o procurador só pode aguardar só porque a gente vai voltar com o Maraca e com o senhor, porque o pessoal está pedindo, porque a gente está, de uma certa forma, complicando o áudio aqui. Maraca, representante da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais também está por aqui. O delegado representa a delegada Letícia Gambode. Instituto de Criminalística, Instituto de Identificação, vários peritos estão aqui com a gente, sem data para retorno. Maraca, agora o Coronel Lúcio, comandante do Policiamento Regional, vai falar para a gente sobre o trabalho da Polícia Militar. Já já a gente volta com o Procurador-Geral de Justiça falando com a gente. Coronel, como é que tem sido feito o trabalho da Polícia Militar? O senhor que assumiu o comando aqui recentemente, trabalhou muitos anos em Belo Horizonte e está aqui nessa linha de frente, trabalhando aqui. Boa sorte para o senhor nessa missão e o trabalho da polícia. E nós sabemos que em Ubá vocês prenderam uma pessoa saqueando uma residência. Coronel Lúcio, comandante da 4ª Região de Polícia Militar. Bom, o trabalho da Polícia Militar, ele permanece, né, de uma forma a cada dia, se alternando dentro do nosso portfólio, de acordo com a demanda. Nós tivemos forte chuva novamente aqui em Juiz de Fora e basicamente estamos trabalhando sobre 4 vertentes. A primeira delas, e aí que já evitou uma tragédia maior no bairro Bom Clima, que é a de orientação para que as pessoas abandonem as áreas de risco. Lá no Bom Clima poderia ter sido muito pior se nós tivéssemos pessoas nas casas que não tivessem sido orientadas para se retirar dessas casas, né? No segundo momento, né, no estabelecimento de perímetros, buscando evitar que essas pessoas retornem para essas áreas que ainda estão em risco, e também perímetros para que o bombeiro possa ter tranquilidade para trabalhar. Um exemplo disso, né, nós utilizamos da aeronave ontem com o imagiador termal para que a gente conseguisse auxiliar o Corpo de Bombeiros na busca de vítimas, de possíveis vítimas ali do bairro Bom Clima. Numa terceira frente de trabalho, né, na prevenção, na potencialização do nosso efetivo ostensivo para evitar justamente saques, como você bem disse, né, apesar de ter ocorrido um ou outro, o que é comum nesse tipo de tragédia, infelizmente, né, com as pessoas sem noção, mas nós temos um dado importante, que é a diminuição considerável do número de furtos aqui na nossa região, de forma geral, né, mais de 50% na redução de furtos em comparação com o ano passado. Então, são casos isolados.
E numa quarta vertente, né, na questão do acolhimento da população. As pessoas muitas vezes estão ilhadas, não conseguem se locomover na cidade pelo entulho, pelos escorregamentos. Então o nosso teleatendimento para registro de ocorrência está funcionando a todo vapor, numa sensibilização da Polícia Militar para acolher aqueles que não conseguem sair das suas residências. Já recebemos mais de 200 chamados dentro do período que se iniciou das chuvas até agora. Coronel Lúcio, comandante do Policiamento Regional, Maraca, falando aqui ao vivo no Band Cidade, já tem informações para as pessoas afetadas, FGTS liberado, uma informação importante. Essa foi a terceira vertente que eu tinha falado aqui, né? Vou refrisar o reforço do nosso policiamento, inclusive a partir de amanhã, com o implemento do emprego do efetivo nosso, que é um efetivo em formação, mas que já está em condição de trabalhar nas ruas, justamente para potencializar essa ostensividade e evitar esse tipo de ocorrência. Maraca, a gente segue por aqui nessa coletiva, Maraca, mas eu vou posicionar o Procurador-Geral de Justiça, Paulo de Tarso, para conversar com você, para trazer essas informações que você muito bem levantou, Maraca. Primeiro, vamos trazer a informação, até mesmo para eu posicionar e dar uma organizada aqui no nosso equipamento. Vamos trazer o representante regional da Caixa Econômica Federal falando que o FGTS está liberado a partir de hoje para as pessoas afetadas. Confira, Maraca. Foi liberado então pela Caixa o saque calamidade do FGTS para os trabalhadores das cidades de Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa. Cada trabalhador, dependendo do saldo da sua conta, pode então sacar o valor de até R$ 6.220. Para fazer o saque é muito simples, de posse dos documentos na mão, documento de identidade com foto e ainda o comprovante de residência emitido em até 120 dias, ele baixa o aplicativo, se ele não ainda estiver com o aplicativo, vai em saque 100% digital. Ele vai buscar então pela opção calamidade, saque calamidade, e depois colocar o seu CEP, onde ele vai encontrar o município. Coloca o município e ele então acaba de inserir os seus dados pessoais para a liberação do recurso. Ele pode escolher uma conta ou colocar uma conta que ele já tenha da Caixa. Olha só, daqui a pouco o Wagner vai voltar com o Procurador-Geral. E essa é uma pergunta que eu não vi colegas fazerem até hoje. E nós da imprensa, é óbvio que nós estamos cobrindo uma tragédia, mas que para que nós possamos evitar outras tragédias, meu Deus, é hora do Ministério Público se atinar para uma coisa. Wagner, está lá ao vivo. Ô Wagner, se você estiver me ouvindo, o Paulo de Tarso, ele está acompanhando de perto tudo isso que está acontecendo, mas essa pergunta, procurador, eu não ouvi ela de nenhum profissional, até porque nós estamos atinados ao desastre agora. Para que isso não possa acontecer num futuro próximo, o Ministério Público precisa sentar com os prefeitos, porque os prefeitos e as prefeitas vão deixando as pessoas invadirem áreas que não podem. E depois ficam os senhores promotores de justiça com a carga negativa de que são os senhores que impedem essas áreas de serem habitadas. Porque os senhores têm a logística, a geografia, e os senhores mandam para as prefeituras: olha, nós estamos recomendando que essa área não pode ser invadida, porque isso é uma área de risco, isso é uma área ambiental, e isso cria um problema danado. E muitas vezes, procurador, muitos prefeitos deixam essas áreas serem invadidas para conseguirem verbas federais, e essas verbas nunca chegam para essas pessoas. De que forma nós vamos aprender, procurador? Como nós podemos fazer, imprensa, Ministério Público, a Justiça Brasileira, para fazer com que essas pessoas não fiquem com raiva de vocês e sejam vivas? Porque morreu muita gente aí, essa área não era uma área de habitação. E esse povo construiu ao longo de muitos anos nessa área. O senhor concorda comigo ou não? Pois é, Maracanã, é uma situação muito delicada, são construções históricas de muito tempo, né? O Ministério Público tem feito um trabalho muito intenso através da Promotoria de Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo daqui de Juiz de Fora, no sentido da retirada dessas pessoas das áreas de maior risco. É um trabalho longevo, né? Demanda recursos, mas você pode ter certeza que nós vamos intensificar ainda mais esse trabalho. Não travou, mas o Wagner vai gravar com ele, né? Essa imagem é ao vivo, essa aí é uma outra imagem, né? Você que está acompanhando em casa, o Wagner vai tentar gravar com ele para rodar essa fala do procurador, porque ele é a autoridade máxima, né? O Wagner ontem teve em Matias Barbosa, que também foi outra região
que foi avassalada ou avassaladora pela chuva.